Meus queridos amigos, nesta manhã, eu chamo a sua atenção para a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus. No capítulo de número 2, nós leremos o versículo 1 e o versículo 2. Mateus, capítulo 2, versículo 1 e 2, sobre a vinda do Salvador a este mundo, seu nascimento em Belém da Judeia. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Bem, isso é a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo neste mundo, mais estupendo de todos os eventos na história da humanidade. Tão grande, é claro, quanto a sua morte e crucificação, ele nasceu para isso, isto aponta para isso, o nascimento, a vinda da segunda pessoa da Santa Trindade a este mundo. Bem, nós chegamos a este período do ano, todo final de ano, em que em nossa cultura nós rememoramos o nascimento do Salvador. E é maravilhoso podermos parar e colocar o nosso holofote na vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo. De fato, nós não sabemos a data precisa do nascimento do Salvador neste mundo, muito provavelmente no ano 4 ou 5 antes do primeiro século, assim estaremos um pouco atrasados em nosso calendário. Sabemos que foi num período de verão, muito provavelmente, ou primavera, não no inverno, não em dezembro. Em Israel neva bastante neste período, muito frio. Todavia, de maneira simbólica, nós queremos trazer a nossa mente e coração a este fato, a esta verdade bíblica que toca as nossas vidas e toda a humanidade. Eu gostaria de considerar esse capítulo 2, mais uma vez, de uma maneira muito devocional, revisitá-lo. Já lidamos tantas vezes com as narrativas do nascimento do Salvador, mas há tantos tesouros queridos. E toda vez que nós voltamos a esses textos, parece que tudo que conseguimos tirar daqui foi ouro de aluvião. Há pepitas profundas enterradas aqui, e nós gostaríamos de considerar um pouco mais esta narrativa. Bem, eu seguirei de uma maneira consecutiva, expositiva, lidando com outros textos também da Palavra de Deus que lançam luz sobre este evento. Versículo 1 nós iniciamos aqui. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes. Você se recorda, Jerusalém, Belém da Judeia, o distrito da Judeia, muitas cidades, Belém uma delas, próximo da cidade de Jerusalém, talvez 6 a 7 quilômetros de distância, muito próximo, ali nasceria o Salvador. Nós lemos que seus pais humanos, José e Maria, eram descendentes de Davi, daquela cidade de Belém, onde Davi nasceu, mas viviam no norte de Israel. E por um motivo histórico, pela decisão de um rei, claro, a supervisão e superintendência do Senhor por trás de todas as coisas, César Augusto, imperador naquela época, Israel sob o domínio dos romanos, César Augusto determina um censo populacional de todo o seu império. E todas as pessoas, não só em Israel, mas onde quer que o censo fosse realizado, deveriam se dirigir à sua cidade de origem, a origem da sua família, para ali ser censeado. E é nesse contexto que nós lemos que o Senhor Jesus Cristo e seus pais seguem para Belém da Judeia. Se você abrir rapidamente comigo em Lucas capítulo 2, nós lemos sobre isso, versículo de 1 a 5. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. Versículo 1 do capítulo 2 de Mateus. E tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes. Bem, aqui está a narrativa histórica, o evento, mas é claro, isso é o cumprimento de uma profecia da palavra de Deus. Se você se voltar a Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, nós temos uma profecia precisa falando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo àquele lugar. Miqueias capítulo 5, versículo 2, em sua cópia na página 997. E tu, Belém Efrata,
Posto que pequeno entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele nasceria ali, foi determinado por Deus, é uma profecia, uma daquelas muitas profecias que se cumprem precisamente na vinda do Senhor Jesus Cristo. Aqui está ela, nasceu em Belém, a sua humanidade, é claro, mas eterno, existente desde a eternidade, cujas saídas, a origem, vem dos tempos eternos. Nós estamos falando sobre o nascimento, a humanidade do Senhor Jesus. Mas nós recordamos que Ele é o Deus eterno. Ele não nasce ali como Deus, obviamente. Ele é o Deus eterno, sempre eterno, mas ali Ele toma a sua humanidade para ser o representante de seu povo. E no versículo 1 nós lemos algo muito interessante. Estamos em Mateus capítulo 2. E aqui nós temos um número de reações de vários grupos de pessoas em relação ao nascimento do Senhor Jesus Cristo. E Mateus, ele deseja focar na vinda daqueles magos e a visita deles a Jesus, a resposta do rei Herodes, da liderança de Israel, diferente de Lucas, que põe o seu foco na visitação dos anjos aos pastores de Belém, naquele tempo da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mateus deseja fazer isso porque ele quer nos mostrar a glória de Cristo. Ele inicia a sua narrativa no capítulo 1, mostrando a genealogia desde Abraão, e aqui ele foca no cumprimento da promessa a Abraão, a semente, Cristo, e algo maravilhoso, a vinda destes homens de tão distante para adorar o Senhor Jesus Cristo. Bem, nós lemos aqui que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Eu devo mencionar alguns pontos importantes. Você sabe que há um número de um certo folclore em torno do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Coisas que não estão registradas na palavra de Deus, mas que foram construídas, apareceram posteriormente à vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo. E eu mencionarei alguns deles. Aqui nós temos o termo magos, mas mais apropriadamente eram astrólogos, mas não astrólogos como os astrólogos de nossos dias. Astrólogos no sentido de estudantes dos astros, das constelações. Nós podemos compará-los a astrônomos, homens que conheciam o céu e as galáxias, provavelmente da região da Síria ou Babilônia, porque é ali na Babilônia que nasce a astronomia. E a astronomia, ela nasce dentro da religião babilônica. Aqueles homens estudavam, classe sacerdotal, as estrelas, porque eram pessoas supersticiosas. Eles queriam saber o que iria acontecer no futuro, se haveria guerra, se haveria dificuldade, se haveria enchente, ou se haveria seca, e assim poder aplacar os seus deuses com seus sacrifícios, etc. Assim, supersticiosos, eles começaram também a mapear o céu, as constelações, e desenvolveram, em princípio, a astronomia. Mas nós estamos agora no século I, e aquela ciência, pré-ciência deles se desenvolveu bastante. Aqui nós temos homens eruditos, conhecedores do céu e de matemática, certamente, e de geologia. E estes homens eram estudiosos também das religiões e das culturas antigas. E nós lemos que há registros sobre essas classes sacerdotais na antiguidade. E como eles buscavam conhecer a cultura dos demais povos, registradas nos livros principais daqueles povos. Bem, nós não sabemos quantos deles foram. Nós apenas lemos que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Aqui está o primeiro folclore, assim por dizer. Uma tradição posterior ao Novo Testamento nos diz que foram 3 magos. Mas é muito provável que não, o texto não nos diz. É bastante provável que tenham sido 6, talvez 7 deles, porque andavam em comitiva e pertenciam a uma classe de estudiosos. E para cruzar aquele deserto, certamente não iriam sozinhos. Mas é provável que esta tradição de 3 magos se levantou por referência aos 3 presentes. E assim, representado em mosaicos e coisas dessa natureza, em pinturas, 3 magos apresentando 3 presentes, mas o texto não nos diz isso. Muito provavelmente mais do que 3. Eles também não eram reis magos. Não há esse termo, não lhes é dado o termo rei. Não eram reis em seus países. Isso também vem da tradição católica posterior.
Mas também é um elemento bíblico, porque a palavra de Deus nos diz no Antigo Testamento de que reis se prostrariam diante do Senhor, e muitas pessoas atribuem este evento àquela profecia, assim, chamam estes magos de reis, mas eu penso que é incorreto, não está na Bíblia, não é declarado aqui. No entanto, de repente, no meio dos seus profundos estudos comparativos e sistemáticos, estudando ali a lei de Deus, o Antigo Testamento, eles foram despertos em sua curiosidade, talvez, em seu inquérito por algo sobrenatural, algo extraordinário, uma nova estrela no céu. Eles eram estudiosos. Um ponto de luz, de foco, que parecia se mover. E eles foram despertos quanto a isso, uma estrela diferente das demais estrelas, vista desde a Mesopotâmia, de alguma maneira sobre Israel. Bem, não é possível afirmar, como alguns historiadores cristãos têm afirmado, que tal e tal estrela que foi vista no período tal, romano, em Israel, foi aquela estrela narrada, registrada aqui em Mateus, é essa estrela. Nós não podemos afirmar isso, porque esta estrela, ela foi fora do comum, extraordinária, algo especial. Veja, os magos estavam familiares com o Antigo Testamento, o livro dos judeus era conhecido em todo o mundo. E eles aprenderam, provavelmente, no livro de Daniel, você se recorda, eles conheciam o Antigo Testamento, onde é falado sobre um evento que marcaria a vinda do Messias a este mundo. E eles parecem pessoas muito interessadas, não só na cultura, na história de Israel, na religião em geral, me perdoe, mas no significado da vinda deste Messias. É muito interessante. Nós lemos que no meio dos seus estudos, Deus permitiu que eles chegassem a esta informação específica sobre a vinda do Messias, o momento em que ele viria e o sinal da sua vinda a este mundo. Eles foram certamente iluminados por Deus aqui. E então aquela estrela que Deus coloca no coração deles, perceber que aquele era o sinal que indicava a vinda do Messias de Deus a Israel. E assim, levados por isso, eles seguem para Jerusalém. E no versículo 1 nós lemos que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Eles entendiam que ele seria rei. Eles provavelmente estavam familiarizados com aquelas duas famílias de textos sobre o Messias, uma que falava sobre a sua humilhação, como Isaías 53, e aquela outra família de textos que falava sobre a glória do Senhor como rei. E assim eles vêm e não usam o termo profeta ou qualquer outro, mas onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, ou desde o Oriente, e viemos a adorá-lo. Adorá-lo? Oh, queridos amigos, não é interessante pensar sobre a atitude desses homens? É muito curioso. Nós não conhecemos a condição espiritual pessoal de cada um deles. A Bíblia não nos informa nada. Pouquíssimos elementos aqui. Mas a maneira como eles buscaram o Senhor Jesus Cristo e se esforçaram para aquela viagem tão longa, e como Deus interviu e encaminhou eles, e como aqui eles desejam adorá-lo e o adoraram quando o encontraram, nos sugere que eles tinham uma compreensão maior, mais profunda sobre as profecias e sobre a missão deste Messias, o Senhor Jesus Cristo. Será que eles entendiam, por exemplo, Isaías 52, Isaías 53? Bem, eles esperavam também, pessoalmente, este Messias. Isso lhes tocava, não como mera curiosidade, mas espiritualmente. E nós lemos no versículo 3 que eles chegaram então a Jerusalém. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. Perturbou-se, não é estranho, queridos amigos. Herodes o Grande que governou Israel do ano 37 a.C.
a mais ou menos o ano 4 depois de Cristo. Este é Herodes o Grande, não é o mesmo Herodes do ministério adulto do Senhor Jesus Cristo, aquele é outro Herodes. O termo Herodes é como o termo faraó, ou como o termo César, ou como o termo rei, é uma nomenclatura. Mas este é o Herodes o Grande, muito conhecido, não é, em toda a história, como um grande construtor. Quem estaria no período do Senhor Jesus Cristo seria um dos seus filhos. Depois da morte dele, Arquelau reina, seu filho, então, posteriormente, Herodes Antipas, Arquelau e Filipe. E nós lemos no Novo Testamento sobre esses 3 filhos de Herodes o Grande, a quem foi dado partes de Israel. Você se recorda, quando Paulo foi preso, eles disseram, ele dá comarca tal, espera que fulano venha. Herodes é de lá. Ou quando Pilatos iria interrogar o Senhor e esperou Herodes vir porque ele era de Nazaré e aquele Herodes governava aquela parte de Nazaré. Assim, esse é o Herodes antecessor, Herodes que recebeu o título de o Grande. Bem, responsável por imensas construções, grandiosas construções que permanecem ainda nos registros históricos. Há em Israel, à beira do mar, um aqueduto construído por Herodes e seus engenheiros. Veja você, um tipo de argamassa misturado com conchas que permanece em pé até hoje. Você pode ir lá visitá-lo. Quão diferente, não é, das construções de hoje? Algo que irrigava de água potável a sua grande cidade ali à beira do mar. Você lê também sobre o grande forte de Herodes em Massada, aquele grande monte à beira do Mar Morto, onde os últimos judeus, depois da destruição de Jerusalém no ano 7, cometem suicídio ali, mas ali ele se mantinha no período de inverno e se protegia, era uma espécie de forte construído por ele. Muito interessante. Foi ele também responsável pela ampliação do templo, não de Salomão, mas de Neemias. Bem, ele não construiu, é claro, o templo de Neemias, é por isso que ele é chamado Templo de Herodes. Mas o que ele fez foi isto, que o templo estava em um monte, não é? Jerusalém era um monte, e havia uma pequena elevação onde o monte estava, e ele aterrou todo o monte em volta, e colocou um pavimento de pedra, e aqueles grandes muros, aquilo que você encontra hoje em Jerusalém, chamado de Muro das Lamentações, é um restante, algo que sobrou deste muro, e deste aterro do alpendre, o grande alpendre construído por Herodes. Assim, era um homem muito conhecido. Ele era judeu, mas também tinha cidadania romana e governava Israel para os romanos neste período. Mas um homem tremendamente mau, um homem de grandes ciúmes, um homem cruel, um homem que não temia a Deus. E uma vez que ele ouviu que um menino real nasceria em seu território e ameaçaria o seu reino e de sua família, de sua posteridade, então ele se determinou matá-lo. Ele não cria nas profecias, queridos amigos, sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele não cria. Ele não cria na vinda do Messias, apenas na preservação do seu poder, apenas na preservação do seu nome. Ele era judeu, ele foi criado conhecendo a lei de Deus e essas profecias. Mateus nos diz no versículo 3, que não somente ele se perturbou quando ouviu a respeito do Salvador, mas toda a Jerusalém, e o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. Não é impressionante? Porque eles haveriam de perturbar-se com isso? Bem, talvez por 2 razões. Nenhum povo que estava sob o domínio dos romanos poderia ter seu rei, não haviam reis. Mas era lhes permitido manter a religião e líderes religiosos. E eles sabiam muito bem, os judeus, que qualquer menção sobre rei poderia levar os romanos a entender que eles estavam se amotinando contra o império e a destruição daquela classe sacerdotal, e eles não queriam perder o seu nome, sua posição privilegiada, o seu poder. Era um povo supersticioso, e assim a notícia do Messias que nasceria os causou preocupação. E é claro, eles odiavam os romanos, odiavam qualquer outro povo, outra nação, e que gentios vindo da Babilônia, uma terra de ídolos, chegassem a eles para lhes ensinar, eles inquirir, lhes falar sobre o Messias era algo inaceitável para um judeu. Assim, a cidade se perturbou.
E nós lemos então no versículo 4 que, congregando todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Bem, aqueles judeus líderes em Israel, embora incrédulos, eles sabiam onde Cristo iria nascer. E eles citam então na sequência no versículo 6, esta profecia de Miqueias, do capítulo 4, versículo 2, mas eles deixam parte do versículo fora. Miqueias capítulo 4, versículo 2. Capítulo 5. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governa em Israel. Eles citam apenas isto e deixam de fora a outra parte sobre a sua divindade, a sua eternidade. Bem, o mais chocante em tudo isso, veja você, o mais impressionante é que eles declaram isto ao rei. O rei envia os magos secretamente e eles nem ao menos se importam em irem com aqueles magos inquirirem a respeito disso. Eles eram os portadores da lei de Deus. Eles se assentavam no trono de Davi, assim por dizer, para ensinar a palavra de Deus. Eles deveriam ter ido. Eles deveriam conhecer estas profecias, inquirir a respeito destas coisas. Era um clero descrente, queridos amigos. Nem mesmo mandaram uma delegação de escribas ou fariseus, homens altamente religiosos. O que eles eram? Eles eram profissionais da religião. Nada diferente do que encontramos em nossos dias. Profissionais da religião. Não lhes importava a verdade. Não lhes importava o seu Senhor. Eles conduziam uma instituição religiosa como peças nessa máquina, como profissionais, burocratas, assim por dizer, da religião. Mas no versículo 7 nós lemos o que ele faz, Herodes, porque ele se interessou pelo menino. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. O que ele queria saber? Bem, ele queria saber sobre a idade do menino naquele momento. Quando a estrela apareceu, magos, 3 meses atrás, há 6 meses atrás, há 2 anos, ele não cria no Messias, queridos amigos. Ele não cria nas Escrituras. O que ele queria, ao inquirir, era calcular o mais próximo possível a data, o momento em que o Messias teria nascido em Belém, para poder eliminá-lo, eliminar todas as crianças que haviam naquela cidade. Isso nós lemos no versículo 8, e enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e aqui está o seu disfarce, quando o achardes, participai-nos, isto é, comunique comigo, para que também eu vá e o adore. É claro, ele estava apenas preparando a sua morte. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente, ou do oriente, ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Bem, a estrela volta a aparecer aqui. E se torna óbvio, mais uma vez, que essa não é uma estrela que está no espaço sideral, lá distante com as demais estrelas, porque nós vemos que ela se move e ela para em cima de um lugar. Bem, uma estrela como esta do espaço sideral não permitiria aqueles magos saber qual era a casa, a estalagem, o lugar onde o Senhor Jesus Cristo está. Você não pode olhar para uma estrela e dizer, olha, aquela estrela está exatamente em cima da cidade de Salvador, na Bahia. Daquela outra está, é impossível, é muito distante. Assim, certamente, essa é uma estrela extraordinária, não sei, talvez na troposfera, na atmosfera mais baixa, que eles poderiam ver andando e de alguma maneira parar, iluminar aquele lugar onde o Senhor Jesus Cristo estava. Isso foi produzido por Deus, queridos amigos. E nós lemos a respeito disso. Uma estrela, um ponto luminoso, excepcional no céu, provido por Deus. E no versículo 10, e vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. É tremendo, não é? Pessoas que não conheciam pessoalmente a cultura de Israel, conheciam muito, muito mais sobre o Messias do que os próprios sacerdotes. Os sacerdotes desprezaram e eles se alegram com profunda alegria. Não é maravilhoso ver? Aqui estamos nós, a luz para os gentios, o povo que andava em trevas,
o Salvador. E quem se regozija primeiro? Aqueles que não eram Israel natural, genealógico, mas que pertenciam ao Israel de Deus, pela graça de Deus. Bem, mas quando isso acontece, então, e vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria, e entrando na casa, marque aí, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Bem, quando aconteceu isto, qual era a idade do bebê, do menino, quando eles o encontraram? Nós não sabemos exatamente, mas em Lucas, no capítulo 2, no versículo 22, nós temos uma informação que pode nos indicar, Lucas 2, 22, nos indicar a idade do menino. E cumprindo-se os dias da purificação dela, isto é, de Maria, depois do nascimento de um bebê, segundo a lei de Moisés, o levaram, isto é, Jesus, o bebê, a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Isto era um comando da lei, que toda criança nascida após o período de purificação da mãe fosse levado a Jerusalém e apresentado diante do Senhor. Daí nós tiramos a nossa tradição de apresentar crianças simbolicamente, que crescerão em nosso meio sob a palavra do Senhor. Mas este elemento nos indica talvez a idade do Senhor Jesus Cristo quando os magos o encontraram. Dia de purificação, 40 dias. Então ele já não era mais um bebê recém-nascido. Ele tinha pelo menos 40 dias de vida. E no versículo 24, ainda aqui em Lucas, do capítulo 2, nós temos mais um elemento que nos diz algo sobre aquela família. Foram lá e para oferecer o sacrifício segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Muito interessante, um par de rolas ou 2 pombinhos. Sabe o que é isso? Isso era o sacrifício de pessoas pobres. O sacrifício de pessoas que tinham condição financeira era um cordeiro, um boi. Mas os pobres que não tinham condição de comprar, 2 pombinhos, um par de rola ou 2 pombinhos. Pessoas pobres não ofereceriam um cordeiro. E se esse encontro, pense comigo, tivesse acontecido, ou melhor, esta dedicação de presentes, tivesse acontecido antes da apresentação do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, se os magos tivessem ido ao Senhor Jesus Cristo e encontrado antes da sua apresentação em Jerusalém, então José e Maria não seriam mais pobres, porque eles são presenteados com ouro. Isso lhes capacitaria de coração a oferecer um cordeiro de gratidão. Assim nós cremos que foi neste período de até 40 dias de vida que os magos encontram o Senhor Jesus Cristo antes da sua apresentação no templo, porque lhes é oferecido o que o comando da lei diz, um par de pombinhos ou de rolinhas. E esse encontro dos magos, queridos amigos, com o Senhor, ele aconteceu então após a dedicação de Cristo. Ali estavam eles, vendo o Senhor, homens eruditos. Eles não encontraram o Senhor Jesus Cristo na manjedoura, lembre-se disso, quem o encontrou na manjedoura foram os pastores de Belém. Em direção a Belém, entraram no município de Belém, pararam noite, tarde, o bebê iria nascer em uma estalagem, uma pousada. Mas não havia lugar, ainda não tinham chegado à casa dos seus pais. E ali, por não ter um quarto, eles ficam então na estrebaria. Não era um curral, era uma estrebaria, um lugar fechado, talvez embaixo da estalagem, no meio dela, ou ao lado, anexado à estrebaria, à estalagem. Era um lugar onde os viajantes deixavam os seus jumentos ou animais de transporte, eram cuidados, era um lugar limpo, é claro. E ali, de alguma maneira, foi preparado um espaço para Maria e José, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ele não estava abandonado em um curral, em uma estalagem no meio do deserto, ou uma estrebaria no meio do deserto. Ele estava em uma estalagem, assim, todo o auxílio daquela estalagem estava à disposição de Maria e José. Água limpa, água quente, panos limpos e tudo mais. E ali chegam os pastores, mas os magos encontram o Senhor Jesus Cristo um tempo depois, quando eles já tinham chegado a uma casa, não sabemos qual, em Belém, talvez de algum familiar, talvez uma casa alugada. Assim, nós nos encontramos nesse ponto. Uma pequena casa.
Versículo 11 nos indica algo também sobre isso, do capítulo 2 de Mateus. E entrando na casa, acharam o menino com Maria. Então nós temos aqueles grandiosos presentes. Provavelmente algo simples, uma pequena casa, muito provavelmente um cômodo apenas, como as típicas casas e residências de Israel. E na sequência, entrando nesse contexto, esses gloriosos, simbólicos presentes. E o adoraram, prostrando-se e abrindo os seus tesouros, no plural, ofertaram-lhe dádivas. Ouro, nós não sabemos que quantidade de ouro, não nos é dito se é uma barra de ouro, ou se é ouro em forma de peças. E ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra, esses presentes interessantes. Veja, eles presentearam o Senhor Jesus Cristo com presentes reais, presentes que são trazidos a reis. E essa é uma indicação também que eles conheciam e criam nas profecias do Antigo Testamento de que Cristo Messias seria rei. Onde está o rei que é nascido? E aqui eles o presenteiam como um rei. Cada presente aqui, querido amigo, possui um significado bastante específico e também, claro, apropriado para a vida e a missão do Senhor Jesus Cristo, a sua obra. Aqui estão 3 símbolos da sua obra e do seu ministério. Ouro. O ouro representa a sua realeza. Ele é o Deus eterno. O ouro aponta para isso, não é? Descendente humano da tribo do rei Davi. Ele é rei, para isso ele nasceu. Lá em Apocalipse capítulo 19, versículo de número 16, nós lemos palavras gloriosas sobre isso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este ouro aponta, simboliza a sua glória, a sua realeza. Rei em relação ao seu povo e em relação aos seus inimigos. Seu reino espiritual, ele reina no coração do seu povo, mesmo agora ele reina neste mundo no coração do seu povo. Ele reina pelo amor, quando seus servos e servas se submetem voluntariamente a ele, no seu serviço. E ele reina para defender o seu povo até o final. E ele voltará, nós lemos, como rei. Não mais em sua humanidade humilde, como homem de dores de Nazaré desprezado, mas no esplendor da sua glória, com um séquito de milhões de anjos e seres celestes, em poder, em glória, em luz, em majestade. Ele voltará assim, e como rei sobre os seus inimigos, é claro, para subjugá-los e para julgá-los e para vencê-los. Apocalipse capítulo 6, você se recorda dessas palavras, já tocamos nela anteriormente, capítulo 6, versículo 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Queridos amigos, lembre-se sempre em teu coração, o nosso Redentor reina. O Senhor Jesus Cristo reina agora, hoje, neste mundo. Não existe um conflito entre duas divindades, como aparenta apresentar a teologia positiva da prosperidade, o misticismo evangélico, entre um Deus das trevas e um Deus da luz que estão brigando de alguma maneira neste mundo e não se sabe quem vai vencer. Não, ele já venceu, ele já esmagou a cabeça da serpente. Ele reina, ele é Senhor, ele domina, a vitória já está estabelecida, ele apenas voltará e com a sua própria presença, mesmo sem palavra, destruirá o maligno. Não há luta, queridos amigos. O Senhor Jesus Cristo reina hoje. Ele voltará assim. Então aquele presente, incenso, e o incenso aponta para o seu sacerdócio, era a função dos sacerdotes trazer o incenso. Em Hebreus capítulo 9, nós lemos a respeito disso. Hebreus capítulo 9, no versículo de número 26, essas palavras. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado
pelo sacrifício de si mesmo. Sacrifício de si mesmo. Um mediador, sacerdote, traz o sacrifício. Ele é o sacerdote e ele é o sacrifício. Ele ofereceu a si mesmo como mediador entre Deus e os homens para satisfazer a lei. Então, aquele elemento da sua profecia ou da sua função como profeta, Deuteronômio capítulo 18, versículo de número 15, nós estamos pontuando alguns versículos que lançam luz sobre isso. Deuteronômio 18, 15, se você puder abrir comigo a palavra de Deus. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvirei. Isso fala de Deus falando aos homens, profeta, as ações do Espírito Santo, falando ao coração dos homens, nos levando a obedecer, nos guiando até o fim. Ele intercede por nós, ele fala a nós pela sua palavra. Então a mirra, não necessariamente um símbolo profético, mas esta mirra fala sobre a sua humanidade. Algo amargo era a mirra. Um profeta humano que fala de Deus aos homens, o verbo que se fez carne, a palavra do Deus vivo, amargo, os seus sofrimentos naquela cruz. O que eles fizeram com esses presentes, nós perguntamos, depois que os magos foram? É interessante, não é? Nós lemos que o anjo do Senhor informa José, por um sonho, que eles deveriam fugir para o Egito e passar algum tempo lá, provavelmente passaram 4 anos. E nós cremos que, muito provavelmente, as despesas desta fuga foram supridas por esse tesouro, por esses recursos. Veja o versículo 13 e 15 do capítulo 2. E, tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. Bem, a viagem, o aluguel de uma residência no Egito. Esse Egito do primeiro século não é o mesmo Egito de Faraó, lá de Moisés, é um Egito romanizado, um Egito cosmopolitano, diferente. E as provisões para 3 pessoas por algum tempo, aqui está o Senhor provendo para eles. Bem, cada passo é o cumprimento de profecias. A vinda do Senhor Jesus Cristo sob superintendência divina. Os magos, movidos por Deus, a sua viagem, descobriram sobre o Messias, o adoraram, presentearam, e Deus superintendendo todas as coisas. Neste versículo 2, estas palavras: e sendo divinamente, por divina revelação avisados, os magos, num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. No versículo 13, o anjo do Senhor aparecendo. Bem, nós temos aqui 5 sonhos registrados nessa passagem. 5 sonhos por meio dos quais Deus protege o menino. Sonhos para a condução divina, queridos amigos. Não é a maneira como Deus nos conduz e nos protege e nos instrui hoje, não. Porque nós temos a Bíblia completa. Nós não temos mais novas profecias, porque todas elas foram registradas aqui. O livro de Deuteronômio nos ensina a não adicionar nada. E o livro de Apocalipse, fechando a Bíblia, nos ensina também a não tirar e adicionar nada. Mas antes que a Bíblia, o Novo Testamento, fosse registrado, Deus ainda usou para revelar a sua vontade, entre outras coisas, sonhos. E aqui 5 deles são registrados. Muito interessante. Mas no versículo 15, nós corremos aqui: e esteve lá no Egito até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Bem, eu tenho certeza que quando você lê essa profecia, esta narrativa, está em Oséias capítulo 11, logo você percebe que não é uma profecia. Foi dito pelo profeta, mas não é uma profecia, é uma declaração histórica. Não me voltaria ao texto pelo tempo, mas o que Mateus está fazendo ao dizer que esta palavra é uma profecia? Bem, é importante nós entendermos como as profecias operam, trabalham.
Naquele capítulo, Oséias fala sobre a libertação do povo de Israel. O povo seria oprimido, Jerusalém seria destruída pelos babilônios, o povo seria levado para a Babilônia, mas Oséias profetiza aqui sobre a restauração. E a profecia do Antigo Testamento funciona da seguinte maneira: você deve manter isso em vista ao estudar as profecias, para não cair no erro de literalizar todas elas. A profecia ela fala sobre eventos que acontecerão em um futuro próximo e também fala sobre eventos que acontecerão num futuro muito distante. Aqui está Oséias falando sobre o retorno de Israel para Jerusalém, para Israel, a libertação do Senhor. Então é uma profecia que se cumprirá em pouco tempo, 70 anos. Mas Mateus toma essa profecia e se aplica à vinda do Senhor Jesus Cristo do Egito de volta a Israel. Meu filho, Oséias diz, como representando o Senhor, é Israel o povo. Mateus toma este meu filho como se dirigindo ao Senhor Jesus. É um ou é outro? São os dois, é claro. A profecia aponta para o retorno de Israel, o Filho de Deus, a nação, para Jerusalém, 70 anos depois, e ela aponta também para o distante, a vinda do Salvador. E assim funciona a profecia. Se você pensar sobre um avião, ali está ele acelerando no chão, indo a uma certa distância, a profecia se cumpre próximo, e de repente este avião toma voo para um lugar muito distante. Assim são as profecias, é assim que nós lemos essas profecias. Elas apontam para eventos literais, históricos, que acontecerão bem breve, e elas apontam para eventos similares lá na frente. Se marque isso na hora de ler as profecias. Você percebe que a linguagem nas profecias começa falando sobre coisas históricas, reais, de repente ela toma um formato grandioso. O Senhor trará o seu povo virá assim, as crianças no lombo do jumento, andando devagarzinho. Isso acontece, e de repente a profecia começa a dizer, e naquele dia as palmeiras cantarão, palmeiras cantando. A linguagem começa a se tornar simbólica, e baterão palmas, isso aponta para a vinda do Salvador. Assim deve ser lida as profecias. Bem, um pequeno parênteses eu fecho aqui. Mas Oséias chama isso de profecia, nós sabemos que é apenas uma declaração histórica. Bem, nós devemos pensar desta maneira então. Não é apenas sobre Israel, o filho, a semente prometida a Abraão, querido amigo. O povo de Israel carregava essa semente em si. Conforme os séculos passavam, esta semente prometida para Abraão estava carregada, sendo trazida por Israel ao longo dos séculos. O Messias é esta semente da promessa dada a Abraão. Israel está como um berço trazendo esta semente para que esta semente nasça. Em Oséias, o profeta fala coletivamente de Israel como meu filho. As nossas mentes são imediatamente levadas ao Filho de Deus. A semente no singular de Gênesis 3,15, prometida também de Eva e prometida também a Abraão, a promessa dada a Abraão. Assim, Abraão, através do seu povo, traz esta promessa. Assim, é absolutamente correto ver como uma profecia de que algo se cumpriria. Israel deveria ser preservada como nação. Um povo de dura cerviz, um povo idólatra, um povo que abandonou o Senhor, não o melhor povo na face da terra. Este povo deveria ser mantido apesar dos seus pecados, da sua rebelião, continuamente se rebelando. Deus traria de volta, Deus manteria um grupo pequeno e multiplicaria ao longo dos séculos. Por quê? Porque o Messias deveria nascer no meio de uma nação santa, não em um berço completamente corrompido, como os egípcios, os cananeus, uma nação, um berço santo, para a vinda do Salvador para o mundo inteiro. E aqui a semente, a promessa, vem a este mundo. Mas ainda há outra profecia nesse texto, versículo 16 ao versículo 18. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para cima, para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. E então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, observe, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos. Raquel, não é? Descendência ali
as tribos de Judá, pelas tribos de Israel, e não quer ser consolada porque já não existe. Você percebe o que está acontecendo aqui, queridos amigos? Criou-se uma tradição muito curiosa a respeito, antes de chegar nesse ponto, a respeito do número de crianças que foi massacrado aqui neste evento. E você às vezes vê a descrição de milhares de crianças sendo mortas por Herodes, em pinturas, não é? Ou sendo mencionadas. Mas veja, todas as crianças até 2 anos mortas aqui não poderiam ser muitas, na verdade. Bem, veja Israel, Belém, na verdade, a cidade de Belém, era uma cidade pequena, populacionalmente pequena. No final do século XIX, bem depois desse tempo, ela tinha apenas 4.000 pessoas. Provável que no período do Senhor Jesus, ainda menos. 400, 500 habitantes apenas em Belém naquele período. Assim, o número de crianças mortas, por uma porcentagem, talvez não teria passado de 20, 30 crianças de 0 a 2 anos naquele momento em Belém. E não milhares de crianças ceifadas. Ainda embora barbárico, terrível, não foi o número que a tradição católica nos informa. Mas volte ao versículo então 17, nós temos essa profecia. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, Raquel chorando pelos seus filhos. Bem, abra comigo em Jeremias então, no capítulo 31, está no versículo de número 15, logo depois de Jeremias, capítulo 31, versículo de número 15. Você vai encontrar em sua cópia na página 850, versículo 15. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Não Raquel, literalmente ela, mas como simbolicamente, o povo que descende dela, Jacó e todos mais. Agora, essa profecia, na verdade, é uma declaração histórica também. Isso logo acontecerá e se refere ao período, é claro, quando Nabucodonosor invade Israel, cerca Jerusalém, destrói Jerusalém. Há 2 ataques contra Jerusalém por parte dos babilônios. Primeiro, no ano 605, ele destrói Jerusalém e leva muitas crianças cativas para a Babilônia. Então, as mães chorando pelos seus filhos. Mas eles não foram mortos, eles foram levados cativos. Mas no versículo 16, lhes é dito que não chorem. Depois do versículo 15, nós lemos o versículo 15, no versículo 16 diz, assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Bem, você percebe que este é o mesmo capítulo onde Jeremias prediz então a era do Novo Testamento, capítulo 31 de Jeremias, ele prediz a era do Novo Testamento. Ele está falando sobre isso. De maneira que aquela profecia que se cumpre com o retorno dos judeus, 70 anos depois da invasão, no ano 605, se cumpre também lá na frente, porque ele está falando sobre a era do Novo Testamento, mais uma vez como as profecias operam. E assim esses 2 exemplos, Oséias e Jeremias, exemplos de como Deus preserva no singular a semente santa, Cristo, trazendo o seu povo, o berço, de volta ao seu lugar, para que o Messias viesse, para que ele fosse preservado e entrasse nesse mundo. Bem, a fúria aqui contra o Messias, há um esforço muito grande para apagá-lo de cena, mas ele deve ser preservado, Israel deve ser preservado, o berço deve ser preservado, e deve crescer, Cristo deve crescer, não ser morto, e mostrar a sua glória, e então ir à cruz do Calvário, e nada poderia
impedir o fluxo de desenvolvimento desses atos históricos. Ele cumpriria o propósito. Queridos amigos, você sabe o que é a história da humanidade? Como ela se desdobra? A filosofia da história, ou melhor, o propósito da história. Quando você pensa a respeito da história da humanidade, é muito simples. Aqui está o planeta Terra em trevas, desde Adão, escuro. E então, a partir de Israel, um ponto de luz neste mundo. E toda a história da humanidade está em torno desta nação. E o foco de Satanás é destruir esta nação, extingui-la para que o Messias não venha. Assim, toda a história da humanidade é o desdobramento daquela promessa de Gênesis 3,15. Ele esmagará a cabeça da serpente, a cabeça morderá o seu calcanhar. E aqui, o tempo todo, ao longo dos séculos, Satanás, representado pela serpente, busca destruir o Filho de Deus, representado em Israel, misturá-lo com pagões, extinguir o culto, espalhar a nação, corromper, matar, destruir, o Senhor trazendo de volta, o Senhor trazendo de volta, o Senhor restaurando. Aqui está esta luta, assim por dizer, este desdobramento, a semente da mulher contra a semente da serpente, os filhos deste mundo das trevas, então a vinda do Salvador. E mais uma vez está aqui a serpente insuflando Herodes para esmagar, para matar o Salvador, para destruí-lo. Esse é o significado da história. A vinda do Senhor Jesus Cristo. Tudo mais é corolário. As civilizações antigas, as grandes civilizações, nada mais do que o pano de fundo para este grande evento, esta linha de significado que perpassa toda a história da humanidade. Cristo Jesus, o Senhor, o Rei da Glória. A propósito, há um texto no livro de Apocalipse que fala sobre o que eu acabei de mencionar. Abra comigo em Apocalipse capítulo 12, versículo de número 15, nós precisamos correr para o final. Apocalipse capítulo 12, versículo, apenas esse texto sobre isto. 12, versículo 1 a 5, perdão. E viu-se, marque isso, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Esta mulher representa a igreja de Cristo do Antigo e Novo Testamento juntos. 12 estrelas, os apóstolos, a base, não é, da igreja de Cristo. E estava grávida a mulher e com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. É a igreja que traz à luz Cristo. Ele veio entre o seu povo que confiava e esperava por ele. A igreja vai trazer à existência, assim por dizer, o Salvador, com ânsias de dar à luz. Lembre-se de Herodes. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão, vermelho, Satanás, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Nós tocaremos no símbolo disso. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas, os demônios, não, anjos caídos, e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Lembre-se de Herodes. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Isso aqui já inclui toda a narrativa da vida de Cristo, morte, ressurreição e ascensão ao céu. Mas a mulher que deu à luz, fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Nós sabemos que este é o período do Evangelho, milênio, é simbólico. A igreja, Cristo sobe, e a igreja será guardada num deserto, porque este mundo é um deserto. Israel está passando pelo deserto para Canaã celeste. O povo de Deus está neste mundo desértico, morto, indo para Jerusalém celeste, sendo alimentado pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Mas o que acontece neste período está no versículo de número 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já havia lugar preparado, 1260 dias, significado que é preciso o tempo. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão. Nós lemos em outro texto, eu irei emendar com este, que quando a igreja, a mulher vai para o deserto,
isolada, não é? O dragão lança de sua boca águas para inundar. Isso é o mundanismo. Águas significam isso, as nações, os povos, as culturas. E o desejo de Satanás ao longo de todos os séculos é inundar a igreja com o mundanismo, para assim acabar com ela e apagá-la. Assim, queridos amigos, esse é o desdobramento da profecia. E Satanás não tem parado de fazer isso ao longo dos séculos. Ele tenta com a espada, atacando de fora, matando, e por dentro, infiltrando, trazendo a cultura deste mundo. Observe a igreja em nossos dias, chamadas igrejas locais, como mundanas, com distantes do Senhor. E aqui está Satanás, mas o Senhor protegendo a sua igreja até o final. Bem, eu fecho este parênteses aqui. Mas nesse versículo está o nascimento de Cristo, seu crescimento, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão ao céu. Mas aqui está Satanás figurado como que esperando o Messias nascer para o destruir. E nós nos voltamos a este ponto do cumprimento da profecia em Mateus capítulo 2, versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar. Ele queria matar o Salvador. Todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Mas nós voltamos à profecia. É dito que as mulheres não deveriam chorar, mas aqui elas estão chorando. Satanás tenta destruir o Messias. Ele vence, ele esmaga a cabeça da serpente. Sim, ele teve o seu calcanhar severamente mordido. Ele foi humilhado, ele foi desprezado, ele foi morto e executado em uma cruz. Mas a sua morte esmaga a cabeça da serpente, vence o maligno. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Assim, mulheres de Jerusalém, não chorais por mim, diz o Senhor, indo ao Calvário, mas pelos vossos filhos. E o Senhor Jesus diz aos seus discípulos, no capítulo 14, 7 de João, eu vou e vou preparar lugar para vós. Não chorem, não se entristeça o vosso coração. Ele vive, ele reina, ele voltará, a mesma semente, o Rei da Glória, o Senhor. E assim aqui Herodes, instigado pela inveja e por Satanás, mesmo com a sua brutalidade, Cristo nasce, ele é protegido, como nós vimos na narrativa, ele cumpre tudo o que veio fazer neste mundo. E assim os seus propósitos para com sua igreja são cumpridos, e neste dia de hoje estão sendo cumpridos ainda. Mas algo muito interessante, Mateus nos informa um contraste aqui profundo e tocante. No versículo 19, então, nós lemos: morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te. Você percebe? Morto, porém, Herodes. Aquele que desejava matar, ele agora está morto. Ele próprio, comido por vermes. Bem, estou confundindo com outro Herodes, mas morto, destruído completamente. E no versículo 23, a segunda parte, nós corremos para a conclusão. Nós vemos que ele chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Mas se você pesquisar em toda a Bíblia minuciosamente, você não encontrará nenhuma profecia dizendo isto. Não há nenhuma profecia dizendo especificamente que ele seria chamado Nazareno. Mas há profecias, queridos amigos, que nos dizem que ele seria desprezado, rejeitado, atacado. E são essas profecias que se referem a ele sendo chamado de Nazareno. Você se recorda que Nazaré era uma vila desprezada pelos judeus, os líderes judeus. Um lugar relativamente pobre, um lugar que possuía má reputação pelas revoltas que aconteceram lá. Você se lembra que quando Nataniel, o discípulo do Senhor, ele ouviu da parte de outro discípulo que o Messias tinha vindo e vindo de Nazaré, qual foi a resposta dele? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré?
E este sentimento, não, este era o sentimento que havia no coração das pessoas e dos líderes a respeito de Nazaré. E assim, queridos amigos, em Isaías 53, nós lemos que ele seria desprezado, e são essas profecias que se cumprem aqui em Mateus, que Mateus tem em mente. Jesus de Nazaré, Nazareno, a sua humilhação que ele sofreria, que ele experimentaria. Bem, eu concluo aqui, há tanto a ser dito. Um capítulo fascinante, na verdade. Esses detalhes são maravilhosos. Como Deus organizou tudo para a vinda do seu Filho amado. O nascimento de Cristo, os eventos que se cumprem, o contraste das reações das pessoas à chegada do Salvador. Pense por último, querido amigo, sobre a maneira como aqueles magos reagiram, sentiram a respeito do Senhor Jesus Cristo, quando buscaram e encontraram. Porque esta é a maneira como uma pessoa deve buscar para encontrar a Deus. Deve buscar para encontrar Cristo, a salvação e o perdão. Diligência, interesse na palavra de Deus, contínua busca. Como eu posso ser salvo? O que Cristo fez, diligência, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem aqui de todo o coração. É aqui que nós buscamos o Salvador. Deve haver diligência. Se você é uma pessoa que busca, que não busca, os anos vão passando, eu preciso do Senhor. Você não está buscando. Eles encontraram o Salvador, e isso estabelece um padrão para nós. Diligência. Veja a imensa viagem em direção a Cristo. Lembre-se do etíope, a imensa viagem da Etiópia a Jerusalém. Um esforço grande, não dê descanso à tua alma, até você ser encontrado por Cristo, e adorá-lo, e ser enriquecido por Ele, perdão, vida eterna. O menino não é em uma pequena manjedoura, um bebê, o cordão umbilical tinha sido cortado há poucas horas, aparente fraqueza em sua humanidade, mas o Deus eterno, encarnado neste mundo, o mistério da divindade, Deus que se faz homem, o Filho de Deus, nascido homem, para fazer dos filhos dos homens, filhos de Deus. Não é maravilhoso? Isto é Natal. Cristo Jesus.